agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque o Douglas é nosso comentarista. Então, ele fala sobre assuntos do momento. É claro, sobre EAD é totalmente dentro de tudo que ele estuda e trabalha, porque ele é um professor, mas um grande especialista em educação, mas também vai falar com a gente sobre a notícia talvez do dia, vamos colocar assim. É difícil no Brasil, né? Porque a gente está sempre com um montão de assunto para falar. Mas, neste momento, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal está lá, tá aqui em Brasília, pertinho até do estúdio do Metrópolis, julgando, né, decidindo se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República, assim como fez com os outros núcleos, do núcleo 3, que é dos executores da trama golpista. São integrantes do alto escalão do Exército, da Ativa e da Reserva, 11 deles, e o 12º elemento desse núcleo 3 é um policial federal, portanto, os executores na visão da PGR. Quem está falando agora segue ainda, é o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele está apresentando o voto dele. Mas eu vou te chamar de novo, Douglas, para falar, resumindo um pouquinho sobre tudo o que aconteceu. Antes da apresentação do voto, teve um outro momento que o Pablo Giovanni, nosso repórter que está acompanhando desde cedinho, isso aí começou às 9h45 da manhã e teve um intervalo depois da apresentação da defesa. Os advogados desses integrantes do Núcleo 3 apresentaram a sua defesa e teve um intervalo, e aí sim voltamos com os ministros, ainda só com o relator falando. De acordo com Pablo Giovanni, Moraes duvida que general 4 estrelas possa ser desestabilizado. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou todas as reclamações preliminares apresentadas pelos advogados dos denunciados do Núcleo 3 da suposta trama golpista. Entre elas está uma da defesa do general Estevam Caus Teófilo Gaspar de Oliveira, que alegou que um delegado da Polícia Federal teria tentado desestabilizar o militar. Em seu voto, antes da análise dos demais ministros, o relator Alexandre de Moraes destacou que a preliminar apresentada pela defesa do general 4 estrelas carece de fundamentação e provas. Os advogados tentavam atribuir uma conduta indevida ao delegado da Polícia Federal, Fábio Sor, responsável pelo inquérito que indiciou integrantes do antigo governo, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa matéria, que a gente publicou faz alguns minutos, está lá no portal Metrópolis, então acessa lá para você ter acesso a todo o restante da cobertura do Metrópolis. Douglas, ontem acompanhamos as oitivas do Núcleo 1, aí já numa outra fase, né? Uma fase que pode vir depois dessa que a gente está acompanhando com o Núcleo 3. É o que tem acontecido com todos os núcleos, né? Eles estão indo para julgamento, para ação penal, porque hoje o STF está decidindo se torna essas pessoas todas réus ou não. Qual que é a sua opinião sobre, né, o que deve acontecer hoje? E também acho que dá para a gente arrematar um pouquinho do que aconteceu ontem com o Núcleo 1. Natália, o clima nos apresenta uma possibilidade de que deve se confirmar as denúncias e eles devem sim ser confirmados como réus. O nosso relator tem sido muito enfático, há muitas evidências para justificar um processo, e a gente tem acompanhado isso nesses meses. Infelizmente, o Brasil tem uma relação histórica muito conturbada com os setores militares, então sempre que na história do Brasil as forças militares têm um papel importante no processo político, a gente tem grandes crises institucionais. Isso já aconteceu em outros momentos, acontece agora mais uma vez. Nós temos como atores fundamentais dessa novela, dessa grande novela brasileira, militares. E o Brasil precisa alcançar um lugar, um momento, Natália, em que vai discutir a compatibilidade ou não, ou a tal incompatibilidade de militares atuando politicamente, porque sem dúvida, nós temos traumas históricos nessa relação e, mais uma vez, este atual processo demonstra isso. A atuação fundamental de militares num processo, primeiro, de um governo que deixou marcas traumáticas historicamente para o nosso país, que foram os 4 anos do governo Bolsonaro, que
fez com que a ocupação de militares em postos-chave do governo federal batesse em recordes, e a gente tem a atuação desses militares num sentido criminoso, não só no momento deste julgamento, e eu digo isso porque acho que tanto o Bolsonaro quanto o seu núcleo duro, ele merece outros julgamentos. Esse tinha um específico relacionado ao dia 8 de janeiro e a tentativa de golpe de Estado, que parece, repito, eu não sou jurista, eu não sou especialista nesse tema, mas do ponto de vista do acompanhamento dos fatos que são públicos, há indícios severos da participação desses atores no processo e a vontade, um plano estabelecido, organizado de golpe de Estado e que se deu não só no 8 de janeiro, naquele ato que deflagrou aquelas manifestações com a quebra de prédios públicos, ocupação dos espaços públicos importantes, como o Palácio, o próprio STF, mas no decorrer do tempo, meses antes, logo ainda durante a preocupação eleitoral, durante a campanha eleitoral e nos dias seguintes à eleição, quando eles não aceitavam o resultado e tramaram ali, inclusive, assassinatos. Então, há indícios fortíssimos, há um posicionamento firme do relator, há um clima todo no STF de acompanhamento do relator. Então, eu acredito que sim, a resolução deste capítulo, agora, inclusive nesse grupo 3, desse núcleo 3, é de que eles se confirmem como réus. Eu, do ponto de vista de um educador, ativista que acompanha a política nacional, acredito que isso vai ser salutar para a democracia brasileira, porque a gente precisa aproveitar esses momentos de crise, de fratura exposta do que é o processo político nacional, não só para fazer o julgamento do ato em si, mas para avançar politicamente, juridicamente, no sentido de construir instrumentos para evitar que essas histórias se repitam. Então, o julgamento severo, a punição severa de responsáveis, a caracterização do crime, a demonstração para a sociedade de que quais crimes foram esses, por que a responsabilidade deve ser imputada. Isso deve servir como um processo pedagógico para a sociedade brasileira, para que esses fatos não voltem a se repetir. Muito bom. Douglas Belchior comentando também sobre essa fase de julgamento da trama golpista. Hoje o STF, a primeira turma do STF decide, se torna réus os integrantes do núcleo 3, que seriam os executores, de acordo com a PGR. Douglas Belchior, muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, Natália. Um abraço a todos que nos acompanham. Obrigada, Douglas.